Saúde Feminina em Foco. Este é o programa que procura trazer para você informações sobre os cuidados de saúde da mulher, para que você possa se manter sempre linda, sempre ativa e sempre promovendo a sua mudança para o melhor. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante e que se tornou um problema para a nossa sociedade. O que normalmente era comum e era tratado como algo contínuo, que fazia parte da vida da mulher, hoje se tornou o objeto de desejo de 8 em cada 10 mulheres. Eu estou falando da gravidez. Nós estamos começando o mês das mães e hoje o tema que me foi pedido nas minhas redes sociais é para falar sobre como facilitar a gestação, como fazer melhorar a nossa fertilidade. Nós estamos agora assistindo um cenário que está acontecendo no mundo como um todo. A taxa de fertilidade caiu muito. Claro que hoje os casais preferem optar pelo seu crescimento profissional, pela organização da família, e a gestação tardia já passou a ser uma escolha da nossa sociedade. Mas, além desta escolha, nós estamos vivendo uma dificuldade quando este casal decide que está no momento de ficar grávidos, a gestação não acontece. Então, essa taxa de fecundidade ou de fertilidade está caindo assustadoramente. O que era considerado como normal pela Organização Mundial da Saúde, acima de 2 filhos por casal, 2,1 na verdade, hoje no Brasil já está em 1,6 filhos por casal. E nos países da Europa essa taxa é menor ainda. Além de ter o desejo do casal satisfeito de ter um filho, de cuidar de um filho, temos também uma preocupação que vai para a esfera governamental. Porque se diminuir a população jovem, que é a população que trabalha, que contribui, quem vai dar assistência ao crescimento deste país, ao desenvolvimento de novos modelos de negócios e também a nossa contribuição para a manutenção do sistema previdenciário, que são as pessoas que já trabalharam, que contribuíram e que merecem receber o benefício que lhe é concedido. Então, quando não temos jovens para a força de trabalho e para a contribuição, esse benefício vai ficando cada dia mais difícil de ser mantido. Mas, tirando toda essa parte, como nós vamos, como mulheres, principalmente as mães que têm filhas mulheres, desenvolver estratégias para manter a fertilidade da mulher? Quais são os principais fatores que estão atrapalhando a gravidez de acontecer? Então, o fator número 1 é a doença inflamatória que tomou conta de todo mundo. Então, nós vivemos hoje um momento onde existe muito estresse, muito sedentarismo, muitas disfunções de tecidos, que são principalmente as glândulas que produzem os nossos hormônios em consequência desse processo inflamatório, em consequência de sedentarismo, poluição ambiental. Então, a poluição ambiental afeta diretamente as taxas de fertilidade, tanto na mulher, mas principalmente nos homens. Então, existem muitos trabalhos científicos que atrelam a infertilidade masculina à presença de toxicidade por metais pesados neste organismo. E sem falar no estresse, no tabagismo que acomete mais os homens do que as mulheres. Então nós precisamos, para manter a fertilidade do casal, cuidar dos dois. Mas voltando aqui para as nossas meninas,
Então eu comentei da inflamação, do sedentarismo, do estresse, que todos esses fatores geram disfunções hormonais e principalmente alterações dos ritmos circadianos. Então nossos jovens hoje ou estão envolvidos numa jornada dupla que tem o trabalho de dia e a faculdade à noite, levando a um desgaste maior e a um horário reduzido de sono. E quem não está nessa dupla jornada, muitas vezes está também com o ritmo de sono diminuído por conta de jogos eletrônicos, redes sociais e outros fatores. Então, uma das causas que leva ao desequilíbrio hormonal é a perda do ritmo circadiano, muito relacionado ao sono irregular. Outro fator que afeta agora a qualidade do sono seriam as doenças respiratórias, tanto a doença respiratória pulmonar, que seriam a asma e a bronquite, como também as doenças do trato respiratório superior, que são a sinusite, a rinite, porque alteram a respiração, a oxigenação dos tecidos e a qualidade do sono. Então, cuidar dessa parte inflamatória, alérgica, né? Os principais alérgenos são poeira, o ácaro que está ligado principalmente ao quarto de dormir, né? O travesseiro, o colchão, as doenças respiratórias do próprio ambiente, o pólen, que é muito comum na primavera, e também a presença de odores, né? Os cosméticos, desodorantes, perfumes e a própria poluição. Tem pessoas que têm alergia quando andam à rua e se expõem a maior número de poluentes. Então, consultar um médico alergologista quando você tem muitos espirros, quando tem a rinite, quando tem secreção continuamente, olhos avermelhados, prurido auricular, coceirinha aqui na orelha, vai ajudar você a identificar essas causas alérgicas que vão alterar seu sono e que, consequentemente, altera a produção hormonal das suas glândulas. Em relação ao funcionamento do ovário, que é de onde vai sair o óvulo para acontecer a fertilização, a menina precisa ter um estudo do seu ciclo menstrual. Então, anotar o dia da última menstruação ou na agenda, o que é pouco comum hoje em dia, no aplicativo do celular, o que é mais comum, faz com que você estude o dia que começou a sua menstruação e o dia que ela vai começar de novo. Então, o intervalo entre o primeiro dia da menstruação e o último dia desse ciclo, que é um dia antes da próxima menstruação, você calcula quantos dias é o intervalo menstrual. Em média, é considerado normal 28 dias, com uma variação de 4 dias para mais ou para menos. Quando nós temos este ciclo de 28 dias, 14 dias depois do dia que começou a menstruação, você tem a ovulação, que é a liberação desse óvulo do ovário para acontecer a fertilização. Existem meninas que sangram de forma escura primeiro, a gente chama de pinga-pinga. É aquele sangue que vem escuro, pouquinho, que demora 1, 2, 3 dias. Este não é o primeiro dia da sua menstruação. Quando o seu ciclo apresenta essa irregularidade de começar pingando escuro, é o final do ciclo anterior. E o primeiro dia de sangramento vivo, você considera como o primeiro dia do ciclo. Pode ser confuso, mas se você começar a se perceber, você vai saber identificar. E o dia da ovulação, ele é marcado por um período ovulatório, que também tem uma duração em média de 3 dias antes, o dia da ovulação, e mais 3 dias depois. Neste período, você pode sentir um leve inchaço na sua barriga, dor bem assim na região da pelve, pode ser de um lado só ou em toda a pelve, que é o crescimento do óvulo, e você vai sentir uma secreção íntima bem mais clarinha, bem mais fluida,
que você, ao usar na hora de se limpar após a urina, por exemplo, você passa o papel e você percebe espécie de um líquido transparente que tem como se fosse uma consistência de uma clara de ovo. Esse fluido é o fluido produzido pelas células do colo do útero, que é o muco ovulatório, e ele denota a proximidade da ovulação. Isso acontece para preparar o nosso trato genital para a relação sexual e facilitar a entrada do espermatozoide, que está dentro da vagina, dentro do útero, para que ele siga o caminho em direção ao óvulo. Nesse período, também acontece uma mudança hormonal, aonde a mulher aumenta a sua testosterona. Isso faz com que ela produza mais os feromônios, que vão sinalizar para o seu esposo que está no momento da ovulação e vai ter mais desejo de ter a relação sexual. Isso é a vida convidando vocês para fazer a gestação acontecer, para permitir que a fecundação aconteça. Acontecendo a fecundação, muda todo este cenário e esse muco, que parecia uma clara de ovo, passa a ser um muco espesso de cor branca. Antes ele era transparente e bem viscoso, bem clara de ovo mesmo. Ele passa a ser uma massinha branca que ele vai grudar, né? E ele oclui, fecha o colo do útero para proteger o óvulo e o espermatozoide, que provavelmente você engravidou, e não permitir que entrem bactérias. E depois vai acontecer uma secreção branca dentro da sua vagina, que vai exteriorizar na forma de uma secreção branca sem cheiro, sem coceira, sem irritação na genitália, que é essa mudança hormonal. Consequentemente, a mama fica mais entumecida, a mulher vai ficando mais sensível, porque é a fase de um outro hormônio, que é a progesterona. Quando a gravidez acontece, existe um aumento dessa progesterona, a menstruação atrasa. Hoje os nossos testes de gravidez são muito mais fidedignos e são capazes de perceber a gravidez tanto no teste feito na amostra de urina, e você pode coletar a urina em qualquer período do dia, não necessita ser a primeira urina da manhã, e também na amostra do exame de sangue, que é a dosagem do beta-HCG, que também pode ser coletado em qualquer momento do dia. Você não precisa estar em jejum para coletar o beta-HCG. Você vai ter o diagnóstico mais precoce da presença da gestação. Quando a gestação acontece, você dificilmente vai ter sintomas de TPM. Por quê? Porque os hormônios estão em ascensão, então não há uma falta hormonal. Por outro lado, quando não aconteceu a gestação, cai bastante a produção de progesterona, nosso cérebro sente falta e vem os sintomas da tensão pré-menstrual. Você vai apresentar irritabilidade, alterações de sono, mais mastalgia, que é a dor na mama, e tudo isso vai deixando a mulher muito ansiosa, muito tensa, que vai gerando um descompasso até nos relacionamentos. Não é fácil você perceber que você ovulou, então você tem que considerar, você que está sem contracepção, planejando gestar, como se sempre, a cada mês, você já estivesse grávida, e se proteger de realizar determinados exames, de ingerir bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, para proteger a vida que está se desenvolvendo dentro de você. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal e clique no sininho para receber os novos vídeos. Compartilhe com suas amigas. A saúde feminina está em foco aqui.